Saudações, tem aquele convite especialíssimo para você. Acompanhe esse programa Saudações comigo, doutor mestre Adelmano Benigno, para discutirmos acordo de persecução penal, aquela discussão sobre a justiça penal negocial. Entenda a temática, logo após a vinheta. Saudações, que felicidade. Mais um programa Saudações com ele, meu amigo, meu irmão, Adelmano Benigno, grande professor de Direito Penal, mestre em Direito. Que felicidade ter você aqui. Saudações, Ted Anderson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu me sinto em casa, professor Ted. Toda vez que você me convida, já fico muito bem acolhido aqui nos estúdios da TV Bandeirantes. Agradecer toda a equipe, mais uma vez, pela ótima recepção. E vamos falar de um tema que hoje eu me sinto muito à vontade de conversarmos aqui na televisão. Vamos lá. Qual é a ideia desse tema e nasceu de quê? O que é essa discussão? Justiça penal negocial. Essa é a temática, né? Isso. Justiça penal negocial. Estranho. Engraçado, Adelmano, que eu, por uma década, fui professor de Direito Penal parte geral. E naquela oportunidade, o que se tinha, isso eu estou falando de há 20 anos atrás, o que se tinha era que não se negociava a justiça penal. A ideia era exatamente essa, então, a justiça penal era inegociável, não havia essa possibilidade de trazer aquela discussão do direito civil, propriamente dito, dessas relações negociais do direito civil, porque eu acho que vem daí, mas claro que eu quero te ouvir, é apenas a prévia que eu levanto. Então, assim, naquela oportunidade, quando se pensava em direito penal, se pensava sempre na última ratio, que é mais ou menos o oposto do que se tem hoje, porque tudo que se faz logo é trazer uma lei criminal. Quer dizer, não se pensa em mais nada, se pensa sempre em trazer mais uma lei criminal. Então, isso já tinha um conceito diferente, a gente, os criminalistas, aqueles que estudavam direito penal. Eu não me considero criminalista, embora eu tenha estudado à profundidade a matéria do direito penal, parte geral, mas foi devido à minha influência. Eu tive dois grandes influências no direito, Pontes de Miranda e o Rui Barbosa. E eles, por si só, os dois estudaram o constitucional, o Pontes processo civil e o Rui Barbosa criminal. Por isso que eu estudei, efetivamente, essas três disciplinas. Mas eu quero te ouvir, tu já entendeu mais ou menos esse contexto inicial aí para tu explicar para nós a ideia desse texto, desse tema, dessa discussão. Você é um estudioso, professor Ted Anderson, mas o assunto realmente é uma novidade, tendência, porque no processo penal a tradição ainda, professor Ted, é do contencioso, é o do conflito, é de chegar às partes, tanto na acusação e na defesa, e buscar o embate, buscar o conflito. Esse realmente é o procedimento clássico no processo penal. Só que a justiça criminal negocial, ou justiça penal negocial, ou justiça penal consensual, as três terminologias estão corretas. O que muda é a política criminal ser utilizada em relação à nomenclatura, mas é uma tendência global. Então, muitos países como a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos, seja o sistema até do Civil Law ou do Common Law, e aí nós vamos diferenciar esses dois sistemas, para o nosso público que é heterogêneo, não é apenas do direito, mas é uma tendência global, cada vez mais, utilizarmos esse modelo de resolução processual para definirmos uma solução ao processo criminal. Então, como você mencionou muito bem, no processo civil já é mais comum a utilização dos modelos até de resolução de conflitos. Algumas pessoas utilizam como meios alternativos, mas sim, alguns processualistas até defendem como métodos adequados de resolução de conflito. No Brasil, já é comum no processo penal a utilização do juizado especial criminal, fazer audiência de conciliação, a transação penal, composição civil dos danos. O acordo de persecução penal ele amplia essa competência do Poder Judiciário de resolver os casos penais por meio de acordo. Não é como nos Estados Unidos, como foi noticiado assim quando surgiu o acordo de persecução penal, porque ele tem origem em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas por meio de lei ordinária ele surgiu com a lei anticrime. Sim. Aquele pacote Moro, sim, que na época muito noticiou, na época, Ted, inclusive, dei muitas entrevistas sobre o pacote sim, anticrime, que até é uma terminologia muito criticada, como se todas as leis anteriores fossem pró-crime. Mas o Sérgio Moro, quando iniciou a vida política, ele trouxe medidas de sugestões para alterar a lei processual penal e a lei penal.
Só que no Congresso Nacional, ele ainda com uma vida incipiente na política, no Congresso Nacional, na época da presidência do deputado na Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Sim. Rodrigo Maia, ele acrescentou outros pacotes. O pacote Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, junto com a comissão de juristas, e também parte do projeto do novo CPP, do Código de Processo Penal, que já está no Congresso há mais de 10 anos. Sim. Inclusive, é um projeto de lei que teve uma iniciativa com o presidente Sarney. Mas juntou esses 3 pacotes e aí surgiu a lei anticrime, o acordo de não persecução penal. A dele é do Senado? O projeto de lei do Código de Processo Penal, sim. Ah, tá. Por isso o presidente Sarney, quando estava no Senado. Ainda quando o senador do Amapá. Perfeito. Mas até hoje o novo Código de Processo Penal não foi aprovado. Sim. Nós tivemos uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal sobre o juiz de garantias, que também agora, influenciou sobre a lei anticrime, o sistema da lei anticrime, mas o ideal é que nós tenhamos um novo Código de Processo Penal. Mas o acordo de não persecução penal está tanto na resolução do CNMP, como também faz parte do projeto do Código de Processo Penal para nós trabalharmos de forma adequada esse instituto de acordo com o nosso sistema constitucional processual penal. Edamano, deixa eu te fazer uma pergunta, fugir do script aqui do teu livro aqui. Qual é a relação que existe entre essa discussão de justiça penal negocial e essas discussões recentes agora sobre Lei Maria da Penha e a não possibilidade de negociação? Porque a gente tem essa discussão na Lei Maria da Penha, por exemplo, e ela, a contramão do que está acontecendo, por exemplo, com o resto do direito penal, como ações de tráfico e etc., tudo é negocial. Quer dizer, tem uma ideia de negocial. Mas, em sentido contrário, tu tem uma discussão agora da Lei Maria da Penha que é de não negociar nada. Entendeu? Eu digo assim, conceitualmente falando, nem me interessa muito entrar nesse mérito específico, assim, conceitualmente falando, é um sistema. Porque essa alteração aí da negociação da justiça penal negocial me parece mais um sistema que se aplica, que se impõe, assim, uma ideia que está perpassando por todo o direito penal, não é isso? Por toda a legislação penal. Só que aí tu tem um espectro aí, que é essa parte específica da Lei Maria da Penha, que tem um entendimento absolutamente inverso sobre isso. É não negociar, não fazer isso, é sempre criminalizar, não fazer medidas alternativas. Então, assim, sem trazer nenhuma discussão de polêmica, um contra o outro, mas é só assim, analisando o sistema, porque eu faço essas observações, por exemplo, quando vou discutir algumas questões que são entendidas ou amparadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, toda vez que ele se debruça, agora a gente tem o Zanin, né? Falávamos dia desse, na última entrevista, que não tínhamos penalistas, agora nós temos um Zanin. Espera-se que ele traga a clarividência do direito penal construído há 1000 anos para nós, né? Os clássicos. E não essa besteira que esse pessoal aí do Supremo discute sem ter uma ideia. Fala um pouco para mim sobre essa relação. Professor Ted, eu costumo dizer, quando eu falo da Lei Maria da Penha, no aspecto técnico legislativo, que ele é uma velocidade da... Você deve recordar muito bem tu trazia das velocidades do direito penal do professor Jesus Maria Silva Sanches. Sim. A velocidade que nós temos na nossa legislação, quando se trata de Lei Maria da Penha, é uma terceira velocidade até mais rígida na nossa legislação. Assim como, por exemplo, crimes hediondos ou direito penal do inimigo, como nós costumamos tratar. Há muitas limitações de direitos e garantias fundamentais. E aí, por exemplo, em relação ao acordo de persecução penal, é vedado quando se tratar de competência da Lei Maria da Penha e do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim como também, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabe o juiz das garantias em relação à lei. Não é contraditório no sistema, não é estranho. Assustou também agora sobre o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri também não vai ser mais uma discussão que a gente vai levantar e eu quero trazer ela que é absolutamente inconstitucional. Porque o ministro Dias Toffoli começou a, inclusive, sabe invocar... nada de direito penal e menos ainda de direito. Essas discussões, o ministro Dias Toffoli invocou, inclusive... Quando começou a discutir sobre a legítima defesa da honra. Eu lembro disso. Então, o Tribunal do Júri... Ele queria dizer que acabar o Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri também está nesse caminho. Não na mesma intensidade, na mesma velocidade que a Lei Maria da Penha. Sim. Mas a Lei Maria da Penha não cabe, por exemplo, qualquer instituto da lei de juizados especiais criminais, não cabe transação penal, composição civil, nenhuma forma de conciliação, não cabe suspensão constitucional do processo.
O que recentemente se admitiu, e aí não cabia, é a suspensão constitucional da pena. Sim. Pelo menos nesse aspecto, a suspensão constitucional da pena está sendo possível ser utilizado. Mas forma de conciliação, não cabe nada disso. Nenhum benefício de forma de resolução consensual no processo não é admitido pela Lei Maria da Penha. Sabe qual é uma discussão que eu quero travar contigo também, Ademano? Mais uma vez fugindo da questão. E tem muito a ver com o teu trabalho, porque tem mais a ver com a raiz histórica. Tu disseste que há uma influência da justiça penal negocial na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Itália, etc., no mundo externo. O que eu quero que tu entenda é o seguinte: na época que eu estudava direito penal, isso faz muito tempo, porque de fato eu estudo diariamente direito eleitoral, mas tem mais de uma década que eu não estudo direito penal. E é verdade, eu leio alguma notícia, eu preciso debater algum tema, eu vou lá especificamente e leio sobre aquilo. Então não é um objeto de estudo. A minha discussão, ela ficou há alguns anos atrás, e eu, quando estudava isso, estudava mais os clássicos. Naquela oportunidade, quando eu gostava de estudar direito penal e estudei a profundidade a matéria, nós, por exemplo, tínhamos um certo desprezo na academia pelo direito penal americano, Sim. porque falta técnica construtiva, em teoria do crime, por exemplo. Eles são muito práticos, muito essa coisa de negocial, mas nada de teoria do crime. Por outro lado, a gente tinha, por influências muito grandes, Alemanha e Itália, principalmente. Alemanha e Itália, que era o berço, que é para nós, para minha época, né, de direito penal, que é o berço, e eu li os clássicos, eu li todos os clássicos nessa discussão. Então, assim, essa questão, para nós aqui, quando a gente traz isso para o Brasil, todas essas medidas, para nós, é um empobrecimento da teoria do crime, levando em consideração a técnica do direito penal. E aí tu trouxe uma discussão agora, que é o direito penal do inimigo, e eu li o direito penal do inimigo no clássico, que foi o Jacob Ginter. E o Jacob Ginter, a gente lia, mas era assim, era uma coisa alegórica para nós. Porque a gente dizia assim, isso é uma bobagem. A gente usava-se o Jacob Ginter para justificar o que aconteceu no Holocausto. Então, assim, a discussão do Jacob, que a gente dizia assim, é um olhar diferente, é o Estado tratando pessoas de uma forma menosprezada, entendendo que há uma segunda classe de pessoas. Naquela oportunidade era o que se tinha, porque não se aplica. A gente gostava de trabalhar no Roxy. Lia-se muito Roxy e lia-se o Jacobs, porque ele tinha uma discussão entre os dois, só que se desprezava essa questão e dizia assim, isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Assim, não se trazia para dentro do corpo do sistema jurídico nada da teoria do Jacobs. Então, assim, quando começou a se naturalizar essa ideia de direito penal do inimigo. Então, assim, há 20 anos atrás, a Lei Maria da Penha, e eu não digo essa coisa de criminalizar a conduta equivocada do homem, não estou falando disso não, estou falando da teoria que constrói, que embasa a sustentação e aplicação da Lei Maria da Penha, ela é absolutamente inconstitucional, impensável, e assim, para mim ela contradiz o sistema criminal de 100 e 200 anos, tu entende? Tu é um cara que... Eu sei que a população, de uma certa forma, vai ter dificuldade, vai dar a impressão de que eu estou falando mal, não é isso. A discussão ela é teórica, ela é absolutamente teórica. O que o Supremo não sabia fazer. Eu espero agora a feliz notícia de que o Zanin ele comece a trazer uma cultura de direito penal maior. Até acho que aquela discussão, porque tu sabe que o Supremo ele funciona da seguinte forma, ele mudou durante um tempo, mas agora ele funciona assim, dos mais novos para os mais velhos. A votação, antigamente não era assim. Acontecia aleatoriamente. E era muito melhor quando era aleatória, porque assim, toda vez que se falava de direito penal, escutava o Sepúlveda. Toda vez que se falava em processo civil, escutava-se o Moreira primeiro. Então, assim, ia lá nos melhores, é aquela história, a gente está numa roda de pessoas para discutir direito, eu, você, a Tayana, qualquer dos nossos amigos, e a gente vai falar de direito penal, eu quero te ouvir, como sempre, eu disse, porra, Ademano, eu quero te ouvir sobre isso, vamos falar de direito constitucional, vamos me ouvir primeiro. Então, essa lógica que eu acho que ela é muito mais prudente, até num colegiado. Fica à vontade, tenta dar esse nó aí da história, das influências, porque tu é um cara técnico, tu está trazendo uma tese de mestrado para nós, então, efetivamente, tu tem uma influência uma base histórica de estudo, de construção do direito penal. Só explico para o nosso telespectador, Ted, quando você menciona o Moreira, não é o nosso amigo Moreira Serra, que é um grande jurista, um grande jurista do Maranhão, mas você mencionou também o professor Moreira Alves. Ministro do Supremo Tribunal Federal, grande processualista que nós tivemos no país. Assim como tivemos também Barbosa Moreira, então outros processualistas também. Moreira é um nome de jurista. Isso. Mas no aspecto realmente do processual penal, você mencionou muito bem, nós temos o sistema romano-germânico de direito processual penal. O nosso Código de Processo Penal ainda é de 1941, nosso telespectador precisa saber disso. Sim. O Código de Processo Civil é de 2015.
teve o 73, o Código Busari, o CPC 2015, mas nosso Código de Processo Penal é 1941, ainda sob influência do processo penal italiano, do Código Rocco, um código fascista. Então, nós precisamos até realmente do novo Código de Processo Penal. E aí o acordo de não persecução penal, e aí muitas questões de justiça penal consensual, criminal negocial, ainda nós temos dificuldades de adequar com o nosso sistema constitucional, assim como na Lei Maria da Penha, não só dispositivos, mas também interpretações do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ainda precisam observar uma adequação em conformidade com a nossa Constituição da República Federativa do Brasil. E muitas vezes não é isso que tem sido observado em algumas decisões. Nós precisamos trazer uma segurança jurídica para o nosso ordenamento. Então, principalmente observando a nossa Constituição da República. E aí, no nosso assunto, no nosso tema específico, por exemplo, há uma exigência da confissão no acordo de não persecução penal. E eu critico isso na nossa obra, na nossa publicação, de que não está sendo observadas as garantias constitucionais como a garantia da não autocriminação. É uma garantia constitucional. Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Claro. Existe até um brocárdio latim, nemo tendetis detegere. Então, ninguém é obrigado a produzir provas. É até um brocárdio popular que eu vi nas redes sociais esse dia alguém invocando, sem saber o que estava falando, mas como achou bonito, e mencionou. Mas é uma garantia que todos nós não somos obrigados a produzir provas contra si mesmo, diante de uma acusação, diante de uma imputação feita pelo Estado. E isso não é observado no acordo de não persecução penal. Há como requisito uma confissão formal e circunstanciada. Por quê? Nós temos muitas vezes influência aqui de outros sistemas, como o sistema do common law, e aí utilizado nos Estados Unidos, que é a necessidade lá do plea bargain de fazer o acordo, de fazer a confissão na hora do acordo, de confessar, e muitas vezes esse acordo é investido como se fosse uma punição. Ele confessa e aí vai ter um acordo quase revestido de punição, mas ele tem receio de fazer esse acordo para não sofrer uma sanção penal mais grave. Aí, ou seja, professor Tédio, eu costumo mencionar que muitas vezes nós utilizamos aqui ingredientes do modelo americano, como o law americano, ingredientes do fast food americano com a nossa culinária brasileira, com o nosso modelo processual brasileiro do civil law. Então, acaba que nós temos uma dor de barriga jurídica. É como você misturasse ali o McDonald's, como se eu te convidasse para nós irmos ao McDonald's, o Bruno também, ele ao McDonald's, e depois, ou então levar lá para uma feijoada, uma culinária brasileira, e misturar o McDonald's com a feijoada. Vai dar dor de barriga. Sim. O mesmo vai acontecer com o nosso ordenamento jurídico. Vamos ter dor de barriga jurídicas. Eu costumo definir assim. Misturando ingredientes de sistemas diferentes, sem observar a nossa Constituição da República, e nós vamos ter cada vez mais falta de segurança jurídica e não dá resolução adequada ao nosso sistema de justiça criminal ou até ao nosso sistema processual como um todo. Sem observar o direito constitucional e a teoria do direito penal. Porque, assim, para mim, em alguns momentos, Ademano, a tese da teoria do crime, ela suplanta a própria Constituição em algum momento, porque, assim, não dá para tu aplicar criminalizações sem entender a teoria, sem tu trazer para dentro do sistema. A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, mas antes de fazer um intervalo, eu quero fazer uma citação rápida sobre os Moreiras que a gente acabou de falar. Eu gosto muito e respeito o Adelmano, eu fui dar uma olhada aqui, mas o Moreira que eu falo porque o Adelmano, ele tá com uma influência muito grande com a Academia de Direito do Rio de Janeiro. O Barbosa Moreira é um processualista, foi desembargador do TJ Rio de Janeiro. O Moreira que eu falei é o Moreira Alves, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, que é da minha época, porque quem assumiu na cadeira dele quem assumiu na cadeira dele foi o Joaquim Barbosa. Sim. Mas eu vi o Moreira Alves, porque na época que eu ingressei na Faculdade de Direito, já estudava, já acompanhava o Supremo, e o Moreira Alves também era processualista. Só que o Moreira Alves foi o cara que escreveu um livro chamado Recursos, na famosa editora Forense, que já nem existe mais. E esse era o melhor livro de recursos que existia. Era um livrão muito grosso, que eu li, tive a felicidade de ler, que é deste grande processualista, o Moreira Alves, que é diferente do Barbosa Moreira. É rapidinho e a gente já volta no intervalo.
Saudações, estamos de volta aqui para a gente pensar um pouco mais sobre essa discussão, direito penal negocial. Mas antes disso, eu preciso fazer aquelas dedicatórias clássicas. Primeiramente, a gente precisa dar os avisos. Acompanhe sempre, todos os sábados, programas Saudações na tela da Band. Você pode também acompanhar, na dificuldade, no YouTube. Chama Programa Saudações. É muito fácil, nos siga lá, YouTube, X, né, que é o defunto do Twitter, o Twitter que é o defunto, mudou o X, Instagram, site, tudo, todas as redes sociais, programa Saudações. E aí você pode acompanhar também o nosso programa por essa plataforma. No domingo nós estamos às 7 horas da manhã por conta do Campeonato Saudita, por causa de Neymar, não é isso? Muito bem. E também acompanhe o que mais, Bruno? Podcast Saudações, todas as quartas-feiras, pontualmente às 20 horas. Acompanhe. A gente vai começar a fazer uma mídia muito grande agora a partir do mês que vem. Vamos fazer esse negócio crescer gigantemente. Eu queria mandar um abraço carinhoso e a dedicatória vai para os meus filhos Melina, Júnior e Augusto. Papai ama vocês. Doutor Adelmano Benigno. Vamos lá. O que a gente pode pensar mais sobre essa questão negocial? Seria barganha? Como é que funciona, Adelmano, essa discussão? Vamos lá. Tivemos agora, e aí eu quero que tu traga a tua tese, porque ela não é uma tese, é uma dissertação, mas eu imagino que tu já está na produção da tese e tem uma linha dessa daqui. Eu quero trazer o teu objeto, o teu método de estudo, partindo do pressuposto que tu acabara de criar um método de estudo. Eu quero trazer esse troço para cá, o que acabara de acontecer na Lava Jato. O que aconteceu? Sobre o aspecto realmente da justiça criminal negocial no Brasil, nós temos como modelo, eu posso trazer para quem está nos assistindo, transação penal, que é feita em juizado especial criminal, composição civil dos danos, a suspensão condicional do processo, e aí nós já tínhamos a colaboração premiada, que popularmente é chamada de delação premiada, e é preciso explicar que há uma diferença, porque colaboração premiada, na verdade, é gênero, e delação premiada é uma forma de colaborar, necessariamente tem que identificar outros autores ou integrantes de uma organização criminosa, realmente é o popular cagueta, por isso que muitos colegas, por exemplo, falam que não são a favor, não trabalham de forma alguma como delação. Recentemente escutei o professor César Bittencourt mencionando isso, que não trabalha com delação premiada, e aí recentemente já temos uma delação homologada, ele como constituinte do Mauro Cid, a delação homologada recentemente. Ele que é o Bittencourt, que é advogado do Mauro Cid. E aí, eu costumo falar que nunca deixo de fazer uma colaboração premiada, já fiz bastante colaborações premiadas, até porque é minha área, inclusive, de pesquisa, e é possível colaborar sem caguetar os demais integrantes. Por exemplo, ajudando na recuperação de bens, de ativos em favor da União. Como é o nome daquele Bezerra da Silva? Dedo de seta. Dedo de seta não tem um futuro, próspero. E é uma forma de negociação com o Estado, seja com a Polícia Judiciária, seja com o Ministério Público, para recuperar bens, enfim, dando novas informações para a investigação criminal ou até mesmo ao processo criminal, e aí ele ter benefícios, como até mesmo um perdão judicial é possível ser negociado numa colaboração premiada. Na fase de investigação, até mesmo deixar que a denúncia seja oferecida, como aconteceu com o Joesley Batista. Pois época, né? E, inclusive, era impensável antes isso aí. O advogado dele também é um grande professor de direito penal, André Calegari. Quem é o André Calegari, grande professor de direito penal, direito penal mesmo, a atuação do professor André Calegari. E, realmente, essas são as colaborações premiadas mais famosas, ficou mais comum na Lava Jato. Sim. Na Operação Lava Jato. Mas, muitas vezes, aqui o problema não é do Instituto, são dos atores que utilizam o sistema. Então, por exemplo, na própria Operação Lava Jato foi demonstrado em vários abusos que foram praticados e que aí realmente o Instituto perde a credibilidade. Então, é um instituto que realmente existe na nossa legislação, na Lei 2.850, de 2013, mas muitas vezes é utilizado de forma equivocada. E aí, recentemente, vários julgados têm
confundindo ainda mais o Instituto da Colaboração Premiada. E o acordo não persecução penal também é um modelo de justiça criminal negocial no nosso ordenamento jurídico. Então, são esses os modelos que nós temos na nossa legislação. Eu costumo dizer que o problema, muitas vezes, não é o Instituto, são realmente os atores processuais que não utilizam, e aí, às vezes, quando eu falo ator processual, não somente no aspecto, realmente, do sistema de justiça criminal, no nosso processo, mas também realmente no plano legislativo, muitas vezes o acordo de persecução penal teve esse problema realmente da confissão. Mas é preciso, aí nesse caso o STF precisa fazer um controle de constitucionalidade. Aí nesse caso realmente o STF precisa fazer um controle de constitucionalidade para que não seja necessário esse requisito da confissão quando celebrar o acordo. O STF, por exemplo, vai julgar, e eu fiz o recorte na minha dissertação. Sim. E aí, inclusive... Vamos lá, o momento de falar dela. Esse é a minha obra, é o Acordo de Não Persecução Penal e Justiça Criminal Negocial, e aí eu faço um recorte da aplicação retroativa dos processos penais em andamento. E aí é um tema que vai ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Várias são as posições, não só no STJ, sim, como no Supremo Tribunal Federal. E aí, diante dessas divergências, o ministro Gilmar Mendes afetou o tema em sede de habeas corpus para o plenário do STF julgar até qual é o limite dessa aplicação retroativa. E aí outros assuntos eu entendo que deveriam ser julgados, como por exemplo, a confissão, como já mencionamos aqui, como necessidade, como requisito para celebrar o acordo. Talvez não nessa oportunidade, mas em uma outra oportunidade também deve ser julgado a necessidade da confissão para celebrar o acordo de não persecução penal. E esse livro aqui, professor Ted, tem nos agradecimentos a sua menção. Que beleza. A sua menção honrosa, porque eu costumo sempre dizer que eu sou grato às pessoas que sempre me acompanharam, e você eu tenho não só como amigo, irmão, padrinho, você é um padrinho que eu tenho na academia, no mundo acadêmico. Esse livro você mencionou nos agradecimentos, muito também porque você incentivou a pesquisar, a estudar, a continuar estudando processo penal. Então, diante desse reconhecimento, nada mais como forma de gratidão, falar com vocês sobre agradecimento, e aqui vou fazer uma dedicatória para você, como forma de agradecimento pelo acompanhamento que você fez na minha vida profissional e na vida acadêmica. Eu agradeço demais. Fico feliz. Nós temos quanto tempo aí, Bruno Coelho? E uma sugestão que Acabou o tempo. Uma sugestão que eu dou para minhas amigas Daniela, Kate, ou qualquer outro jornalista, definir como o professor Ted como jurista. Esse sim possui notório conhecimento jurídico, e aí fica mais fácil para definir o professor Ted. Mais uma vez agradeço a doutor Adelmano Benigno, se despeça logo, aproveite a deixa. Agradecer mais uma vez, então, o programa Saudações, toda a equipe, professor Ted Anderson, Bruno, toda a equipe aqui do programa Saudações, por me receber muito bem. Esse é mais um livro que eu trouxe, esse em especial é uma publicação individual. Em breve também vou trazer uma outra publicação individual e outra coletiva também, professor Ted, que está sendo encaminhada. E agradeço a audiência, a todos. Me coloco à disposição nas redes sociais, Adelmano Benigno lá no Instagram, Threads, agora recentemente, Facebook, enfim, qualquer rede social estou à disposição para os atender sobre o processo penal ou direito penal, ciências criminais como um todo. É isso aí. Mais uma vez agradecendo meu irmão, meu amigo Adelmano Benigno, e declarando este programa justo. Até o próximo sábado.